Oi, gente! Vamos falar hoje sobre indicadores de pH, ácido-base e também vamos entrar num assunto, continuar o que eu estava falando sobre desequilíbrio ambiental e aproveitar essa emenda aí, uma puxadinha, vamos falar sobre chuva ácida. Os indicadores de pH, chamados de potenciais hidrogeniônicos, que é um palavrão, o que significa isso? É a quantidade de hidrogênio que há em uma substância. Quanto mais hidrogênio uma substância tem, mais ácida ela é. Quanto menos hidrogênio, mais básica ela é. Então existe uma tabela, clássica que vai de 0 a 14, a tabelinha do pH, que indica se uma substância é ácida, básica ou neutra. Por exemplo, a água, o ambiente bucal, ele tem um pH neutro, que é em média 7, aproximadamente 7, tá? No caso, por exemplo, do nosso sangue, o nosso sangue tem um pH 8, é um pH básico. E o limão, por exemplo, o ácido clorídrico do nosso estômago tem um pH baixo, ou seja, é um pH ácido, aproximadamente de 1 a 2. Então, o que acontece, gente? Essa quantidade, esse nível de pH nas substâncias dentro do nosso organismo e até no meio ambiente, se elas forem alteradas, elas podem causar modificações sérias. Então, por exemplo, quando a gente fala do nosso corpo, tá? A tua boca, ela tem um pH neutro, aproximadamente 7. O que acontece quando você come açúcar e você não escova os dentes? Aliás, não é só açúcar não, qualquer coisa que você coma e não pratique esse hábito de higiene, Os adolescentes, então, parece que escova de dente, fio dental não existem. Mas, o que acontece? O açúcar, os resíduos que vão ficar entre os dentes vão atrair as bactérias, os fungos, que vão se alimentar daquelas partículas ali e vão deixar suas secreções ali, que são ácidas. Então isso vai começar a esburacar os nossos dentes, causando a famosa cárie. O sangue, por exemplo, que tem um pH básico, se você fizer uma análise do sangue e ver que o pH está alterado, isso é um indício de algum problema no organismo, então tem que ser investigado, ok? Agora, na questão ambiental, o que seria a chuva ácida? Aí a gente volta para a questão que já foi falada antes, da queima dos combustíveis fósseis, que são os elementos que vêm do petróleo. Como eu já tinha falado, além de ser um recurso não renovável, ele vai se acabar. Por isso ele tem que ser substituído, porque ninguém vai querer voltar a andar de carroça e nem a pé, tá? Várias medidas, vários estudos estão sendo feitos para poder para fazer com que a gente tenha fontes alternativas de energia, como a energia eólica, a energia solar, tá? Então, o que é essa chuva ácida? Conforme, a mata vai sendo queimada, conforme as indústrias vão liberando os gases na atmosfera, os carros com motor desregulado vão liberando aquela fumaça, vai haver liberação não só de gás carbônico, como também de dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio. E isso, quando se mistura com a água, forma a chuva ácida. Qual é o problema, gente, dessa chuva ácida? Se você deixar, por exemplo, seu carro, sua bicicleta, dormir no ambiente e essa bicicleta, esse carro, de repente pegar chuva, a umidade do ar, você vai ver que ele vai se deteriorando com rapidez, vão aparecer ferrugem com rapidez, por causa dessa acidez da água, tá? Fora que tem um exemplo, de São Paulo, que a Serra do Mar, ela foi toda alterada,
né, prejudicada por causa da chuva ácida, porque é uma região ali em volta da Serra do Mar que há muitas indústrias. Então, o que acontece? Essa chuva ácida, quando ela cai sobre a vegetação e sobre o solo, ela destrói não só a vegetação, como também o lençol freático. E é uma água que não dá para ser aproveitada, tá? Porque ela vai mudar o pH do nosso sangue e vai causar doença na gente. Então, vejam que a questão do pH, né, tanto falado em química, tá? Das substâncias ácidas e básicas, está totalmente ligado também, não só ao nosso organismo, como à alteração ambiental, ok? Uma outra coisa. As substâncias ácidas, gente, elas começam, né? Você olha a fórmula química, elas têm o hidrogênio. Por exemplo, o ácido clorídrico do estômago é o HCl, tá? O ácido nítrico é o HN3. Então, o que acontece? Esse hidrogêniozinho aí representa o ácido. E a base? A base ela tem uma hidroxila, que é o OH, que é a ligação do oxigênio com o hidrogênio. Então, por exemplo, o NaOH, que é o hidróxido de sódio, tá?